Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a nossa última aula do terceiro trimestre do ano de 2024. Nós passamos esses 3 meses estudando sobre Atos dos Apóstolos, lições maravilhosas, lições e ensinamentos que nós vamos guardar para o resto da nossa vida, né? Guarde a sua revistinha aí no lugar carinhoso na estante, com as suas anotações, serão muito proveitosas noutras oportunidades quando você for pesquisar sobre Atos dos Apóstolos. A nossa lição de hoje, meus amados, a nossa lição de hoje é a 13ª lição e nós vamos estudar sobre a 4ª viagem missionária de Paulo, que desta vez ele vai até Roma. O texto áureo que nós temos na nossa revista está aí, né, em Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Vejam bem, amados e queridos irmãos, uma grande lição neste texto áureo. Que, embora Paulo tenha ido para Roma como prisioneiro, como escravo, condenado para ser julgado em Roma, a Bíblia Sagrada diz que ele estava cumprindo um propósito. Deus tem seus caminhos especiais, seus caminhos diferentes dos nossos caminhos, dos nossos projetos. E Paulo foi levado a Roma para que o testemunho do Evangelho alcançasse toda aquela região. A verdade prática da nossa lição está aí. Os caminhos tempestuosos e dolorosos também fazem parte do propósito maior de Deus em nossas vidas. Se você está passando uma luta e por causa dessa luta está tendo que fazer mudanças na sua vida, mudança de endereço, mudança de profissão, mudanças até de igreja, não se apavore, não se desespere, porque Deus tem propósito mesmo nos nossos caminhos mais tempestuosos e dolorosos. As leituras diárias estão aí, eu tenho certeza que você já leu. A leitura bíblica em classe está nos 2 capítulos, 27 e 28 de Atos. Nós começamos dizendo que os últimos capítulos de Atos dos Apóstolos tratam da viagem de Paulo a Roma, com muitas experiências que trazem profundas lições para a nossa vida. Primeiro, as expectativas de Paulo para a viagem. No capítulo 27, versículo 1 a 3, Paulo diz a Júlio, que era centurião da corte Augusta. Deixa eu grifar isso aqui, ó. Júlio era centurião da corte Augusta. Essa corte Augusta significa uma corte especial. Era um batalhão especial. Era algo semelhante à Polícia Federal. Porque essa corte Augusta trabalhava diretamente com o imperador. Aqueles que apelavam para César ou teriam que ser levados ao tribunal de Roma ficavam sob a custódia da corte Augusta. E ele era responsável pela guarda dos presos que iam para Roma. E ele tratou Paulo com generosidade. A obra de Deus começa aqui. Paulo está preso, está indo para ser julgado, mas o comandante, o centurião da corte, sabendo quem era Paulo, tratou a Paulo com generosidade, permitindo que Paulo se despedisse, permitindo que Paulo conversasse com outros discípulos. A gente vai ver aqui no capítulo 27. Deixa eu ajustar aqui a nossa Bíblia para ficar melhor visível. Pronto. E a gente vai ver aí, meus amados, olha só. Veja só, entregaram Paulo e outros pesos a centurião de nome Júlio da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando e chegando no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver os amigos para que cuidassem dele.
né? Eram viagens extremamente cansativas, viagens extremamente pesarosas, e Júlio, tratando Paulo com muita atenção, Júlio permitiu que os amigos, os discípulos, vissem a Paulo e cuidassem das feridas, do cansaço, tomar algum remédio, né? E no versículo 4 até o 11, Paulo faz a Júlio previsões sobre tempestades. Paulo faz previsões de tempestades e que a viagem seria muito conturbada. Mas Júlio acredita mais no capitão do navio. Se a gente for para o texto bíblico, você vai ver que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 4, partindo dali, os ventos eram contrários, né? Aí, deixe-me ver aqui, meus amados, olha só. Achando ali o centurião de um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Como muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia, né? E é aí, meus amados, que Paulo começa a exortar, ó, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, quer dizer, vai balançar muito, com muito dano, a gente vai ter perdas nessa viagem, não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Paulo estava alertando ao centurião de que essa viagem poderia custar vidas, sabe? Mas o comandante do navio, o piloto, disse não, né? Que a viagem seria tranquila, seria... E quem sabe, pensou que poderia ser alguma desculpa para uma estratégia de adiar o julgamento, mas não. Paulo já devia, por experiência ou por revelação divina, avisou que aquela viagem seria conturbada. Eu vejo uma lição muito interessante nisso, irmão. Eu vejo uma lição muito interessante nisso. Nós que somos líderes, precisamos ter uma visão antecipada das tempestades, dos danos, dos custos que envolvem determinadas escolhas, determinados projetos. É muito arriscado, muito perigoso, irmãos, quando um líder não consegue prever os custos, as perdas, os danos, as dificuldades que virão pelo caminho. Paulo tentou avisar. O líder do barco não acreditou e vocês vão ver o que aconteceu, né? Na apostila diz aqui, ó, o desesperador Euroaquilão. Uma tempestade tão conhecida que até nome tinha, Euroaquilão. Era eventual, previsível aquela tempestade, mas foi devastadora. Quer dizer, era uma tempestade já conhecida pelos navegantes. Havia um pé de vento que costumava apanhar navegações ali, mas eles não esperavam que aquela tempestade fosse tão terrível, tão intensa quanto foi, né? Quanto foi. Eles perderam, no versículo 15, a capacidade de navegação. Vamos dar uma olhada no versículo 15. Olha só. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Quando um navio naquela época estava no meio de uma tempestade muito forte, eles tomavam essa atitude um tanto drástica. Eles amarravam as coisas e soltavam o leme, porque o vento era contrário, eles não conseguiam ir contra o vento, então eles largavam, ajeitavam a rota e deixavam o vento levar, porque podia quebrar a vela, podia quebrar o leme e eles estariam em sérios apuros, né? Mas houve mais, ó. Perderam totalmente a esperança. Versículo de número 20, irmãos. Vamos dar uma olhada aqui no verso 20. Olha só.
E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. O apóstolo Paulo está sendo extremamente sincero em mostrar o clima, o ânimo daquele barco. Todos eles haviam ali, olha, dessa aqui não tem saída, não vai ter como sair. Quase 15 dias de tempestade, sem ver sol durante o dia, sem ver estrelas nem lua. O céu estava totalmente coberto de nuvens ameaçadoras, chuva, não pequena tempestade. É impossível imaginarmos a situação que eles estavam. E é aqui que temos mais uma lição muito importante. Anote na sua apostila. O valor de um líder se manifesta no meio da maior tempestade. O valor de um líder se manifesta na hora das maiores contradições, tempestades. É aí que o líder vai se revelar. Portanto, não tenha medo. Não perca a esperança, não perca o controle quando a esperança à sua volta estiver perdida. Paulo escreve sobre isso e pelo texto aqui da Bíblia, veja só que ele diz fugiu-nos, né? Isso quer dizer que o autor do livro estava junto. Lucas estava vivendo essa situação de forma muito forte, presencial, né? Continuando na nossa apostila, olha, Paulo e a liderança em tempo de crise. Um líder com direção de Deus, versículo 21 e 24. Paulo, revestido da revelação que Deus lhe dera, fala com autoridade, chamando para si a responsabilidade naquele momento de crise. Vamos dar uma olhada no verso 21 e 24. Olha só o verso 21 e 24. E havendo já muito que não se comia, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perda. Paulo faz aqui uma observação que se eles tivessem ouvido os conselhos de Paulo, evitariam maior problema, maiores perdas, maior incômodo. Olha que coisa interessante. Às vezes nem começou a tempestade, mas o líder já percebe. O líder já percebe na formação das nuvens, na circunstância das coisas, que é melhor passar uns dias ali em lugar seguro, mas não ouviram. Quantas pessoas, quantos crentes têm perdas que poderiam ter sido evitadas? Por não ouvir o pastor, por não ouvir o conselho do líder, o que acontece? Eles se aventuram no meio de lutas, de incertezas, de alianças, de escolhas, com prejuízos que poderiam ter sido facilmente evitados. Bastava ouvir os conselhos, né? Não ouviram. Paulo continua dizendo aqui, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Por quê? Não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Meu Deus, que palavra de esperança, que palavra forte. Não se perderá a vida de nenhum de vocês. Até que ponto um líder pode empenhar a sua palavra, garantindo uma esperança tão segura, tão linda, tão forte, quanto a que Paulo está colocando? Que autoridade tem esse líder de, no meio de uma tempestade tão grande, tão destrutiva, tão avassaladora, Paulo dizer: nenhum de vocês vai se perder, vai morrer. Sabe de onde vem a autoridade de Paulo? Sabe de onde vem essa coragem, essa certeza de Paulo? Ele diz aqui, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo
E me disse: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, louvado seja Deus. Olha que maravilha, né? Deus esteve comigo e me revelou e me disse que eu não vou morrer nessa tempestade. Eu vou me apresentar a César no tribunal de Roma. E a segunda palavra de Deus para mim foi: eu te entreguei todos os que estão contigo. Isso quer dizer, eles também não vão morrer. Estão debaixo da tua proteção, da tua cobertura espiritual, e eles não vão morrer. Quando um líder tem autoridade profética, autoridade do Espírito Santo, quem estiver à sua volta estará guardado debaixo da oração e da obediência desse líder. Aleluia! Por isso que é tão importante seguirmos a líderes comprometidos com a palavra de Deus. Eles estavam guardados numa esperança profética, né? Palavra de ânimo, Paulo incentiva ao mesmo tempo e orienta o que todos deveriam fazer. No versículo 26 até o versículo 27, né, até do verso 25 ao 26, Paulo manda eles criar ânimo, porque tudo que Deus havia dito a ele iria acontecer. Precisaremos de todos, verso 30 a 32. Quando os soldados que guardavam aquele barco perceberam que algumas pessoas estavam planejando fugir, os soldados estavam planejando fugir nos barcos menores. Veja só, eles tinham perdido a esperança, vão morrer todos. Os soldados não tinham fé, então eles já estavam planejando fugir nos barcos menores, e para isso eles iam ter que matar os escravos, porque eles tinham que dar conta de todos. Então nós vamos matar para que ninguém ocupe o barco só dá para nós, os barcos menores, vamos matar. Só que Paulo diz ao capitão que todos se saíssem do barco. Presta atenção aqui, ó. Que coisa tremenda, ó. Paulo diz ao capitão, deixa eu colocar aqui, ó. Paulo diz ao capitão que que eles não escapariam sem a ajuda deles. Se os soldados pulassem fora do barco, do navio, pegando os barcos menores, eles não escapariam. Se saíssem da proteção de Deus, se saíssem da palavra profética de Paulo, eles não se responsabilizariam, eles morreriam. Eles morreriam. Vamos dar uma olhada aqui no verso 30 e 32, quando Paulo fala para o capitão. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Desistiram de fugir. O lugar mais seguro que existe, irmãos, é estar perto da palavra de Deus, perto do propósito, da vontade de Deus. Esse homem aqui tem uma palavra que vai chegar em Roma. Então vamos ficar perto dele, porque ele não vai ser destruído, ele não vai morrer. Deus vai guardá-lo, porque Deus está levando ele para Roma. Vamos ficar do lado. Eles queriam fugir. Se você sair de perto de quem tem a palavra de Deus, você não escapará. Isso dá um tema de uma mensagem muito forte, né, irmãos? Entregando o jejum para dedicar-se à salvação. Existe um momento certo de jejuar e o tempo urgente de entregar o jejum e trabalhar. Do verso 33 a 37, todos os que estavam no barco estavam em jejum. Era um tempo religioso marcado dos judeus ali para o jejum. E Paulo chegou, olha que coisa interessante. Às vezes o líder precisa tomar uma decisão contrariando tradições, costumes da igreja. Presta atenção nisso que eu estou dizendo aqui. Às vezes o jejum está marcado, é tradicional, é uma celebração anual, nós temos que fazer, mas nós estamos em apuros. As circunstâncias são especiais. O momento urge. Então é bom que vocês entreguem o jejum
Se alimentem, porque vão precisar nadar. Vamos precisar de forças, de energia para poder chegar numa ilha. Há situações, irmãos, em que nós, líderes, vamos ter que contrariar regulamentos, tradições, costumes para alcançar a salvação de muitas vidas. Todos tiveram que nadar até a ilha de Malta. Veja bem aqui uma outra lição importante. Haverá circunstâncias que será necessário fugir, nadar, esforçar-se para salvar suas próprias vidas. Eles não podiam ficar no jejum esperando algo sobrenatural, anjos virem socorrê-los, tirá-los. Não, Paulo disse: se preparem, entregue esse jejum, para essa festinha aí religiosa, essa celebração, e vamos nos alimentar, porque nós vamos ter que nadar. A salvação que vem de Deus, que envolve teu esforço, que você tem que fugir, que você tem que se lançar nas águas e nadar para chegar num ponto de segurança. Há momentos que Deus quer operar salvação, mas você tem que sair correndo. Aleluia! Não fique esperando um anjo, não fique esperando uma intervenção. Entenda o momento urgente, especial que Deus está te dizendo. Entrega o jejum, se fortalece, porque nós vamos precisar fugir, vamos precisar nadar. Eles chegaram numa ilha chamada Malta. Chegando na ilha chamada Malta, o barco se perdeu, se quebrou no meio dos rochedos e eles saíram nadando, chegaram a uma ilha ali pertinho, Malta. Na ilha haviam bárbaros. Bárbaros eram todas aquelas pessoas, povos que habitavam aquela ilha, tinham costumes próprios de guerra, de caça, eram chamados bárbaros, eram pessoas que não tinham a civilidade da civilização conhecida. Tinham sua própria cultura, sua própria caça, sua própria maneira de viver. Só que eles trataram os náufragos, Paulo e as pessoas que se salvaram, com humanidade. Eles tiveram humanidade, tiveram bondade, generosidade com eles. Começaram a acender uma fogueira para aquecê-los, já que eles tinham nadado naquelas águas tempestuosas, sabe? Receberam, repartiram alimentos, deram na certa peles para cobrir o corpo gelado, molhado, e começaram a acender uma fogueira para aquecê-los. Eu acho isso aqui uma outra lição muito interessante, que aquelas pessoas que muitas vezes não têm a nossa cultura, não têm a nossa crença, não têm a nossa religião, não têm a nossa maneira de viver, eles vão nos tratar com muita humanidade, com muita generosidade, às vezes até mais do que aqueles que têm a nossa civilidade, a nossa cultura e a nossa história, Isso pode acontecer. E olha o que acontece mais. O apóstolo Paulo, ele saiu do verso 3 até o versículo 6, isso está no capítulo 8, Aliás, no capítulo 28, eles chegam, começam a recolher gravetos para acender uma fogueira, e no versículo 3, deixa eu colocar aqui na Bíblia, no versículo 3, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de gravetos, de ramos, e pondo-as no fogo, uma víbora que estava no meio do graveto, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, lhe picou a mão, ficou pendurada na mão de Paulo. Está aqui no versículo seguinte: os bárbaros, vendo a serpente pendurada na mão, diziam uns aos outros: este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Aqui começa um agir de Deus para converter muita gente naquela ilha. Quando os bárbaros que não tinham fé, crenças, eles tinham suas próprias crenças, a crença deles era que Paulo deveria estar devendo um crime muito grave como de homicídio, porque ele escapou do mar, mas a justiça de Deus não deixa ele escapar. A serpente está pendurada e essa serpente é venenosa. Em poucos minutos ele vai cair morto.
A serpente ficou pendurada, sabe, inoculando todo o veneno dentro de Paulo. E os bárbaros ficaram esperando Paulo cair, né? Veja só aqui na Bíblia o que diz, irmão. Aleluia. Olha, e os bárbaros, vendo a víbora pendurada, diziam que ele era um homicida. A justiça não deixa viver, mas sacudindo a serpente no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, mudando de conceito, de ideia, diziam que ele era um Deus. Diziam que ele era um Deus. Olha que maravilha. Irmãos, às vezes Deus permite que sejamos picados pelo veneno e pela serpente do mal. E todos pensam que nós não vamos mais nos levantar, não vamos mais reagir, não vamos mais dar a volta por cima e ficam esperando você inchar, cair morto de repente. Mas Deus é contigo para te dar vitória. Aleluia! Prega isso na tua igreja no próximo domingo, né? Às vezes Deus permite que a serpente te pica, te fure, te manche com uma calúnia, te manche com alguma mentira, e ele te picou com esse veneno terrível e estão esperando que você vai morrer, você não vai conseguir se levantar dessa. Mas Deus é contigo e ele vai usar isso para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Louvado seja Deus. O livramento de Paulo dessa serpente faz com que toda aquela ilha passe a olhar para Paulo diferente. Públio era o prefeito governador daquela ilha, da ilha de Malta. Públio era representante do governo daquela ilha e o seu pai estava doente. Paulo, cheio do Espírito Santo, ora e Deus cura o pai de Públio, o que atrai muitos da ilha para ouvir o evangelho e serem curados. Nos primórdios da igreja primitiva, os milagres eles eram abundantes, irmãos, pela própria necessidade de combater o poder do engano e das trevas. Onde há império das trevas, há de se manifestar o poder de Deus para combater este mal. Toda aquela ilha veio para ouvir a mensagem que Paulo tinha. Vamos dar uma olhada aqui. O ministério de Paulo em Roma. Porque, amados, eu quero mostrar para você que 3 meses depois, deixa eu lhe mostrar aqui na Bíblia, 3 meses depois foi o período que ficaram na ilha. Partimos no navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux, né? Havia um navio que estava passando as tempestades ali naquela ilha e colocaram Paulo e os prisioneiros e levaram para Siracusa, onde ficaram 3 dias, de onde costeando viemos a Régio, e aí eles foram até logo que chegamos a Roma. O centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Veja, vamos aqui para a nossa apostila, porque foi permitido que Paulo morasse onde desejasse. Só tinha um soldado romano que tinha que ficar com ele. Né? Paulo alugou uma casa às expensas dos discípulos e ficou na sua casa recebendo pessoas que o conheciam, pessoas que queriam conhecer, sabe? Ele teve uma prisão domiciliar e ele ali ficou pregando a palavra de Deus. E assim, meus amados, ele pôde evangelizar os judeus de Roma. O versos 17 a 29 da Bíblia, deixa eu abrir aqui, ó. 17 a 29. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, juntos eles lhe disse: homens e irmãos, ele começa a pregar para os judeus, ó. Mas opondo-se os judeus, por esta causa vos chamei, eles se opuseram, né?
Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Eles não tinham recebido nenhuma acusação contra Paulo, porém já ouviam falar do cristianismo, né? E vejam só que Paulo pregou para eles, falou dos profetas, alguns criam, outros não. E olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amados, 2 anos de pregação. E a Bíblia Sagrada diz que toda a casa de César, todo o Império Romano ouviu o Evangelho através do apóstolo Paulo. Eu quero terminar essa lição dizendo para você que depois desta prisão, Paulo ainda é solto e ele ainda viaja, ele faz algumas viagens extremamente importantes, você pode pesquisar e achar, não está na Bíblia, a história de Paulo termina aqui, no livro de Atos termina aqui, mas aquela carta de Paulo escrita a Timóteo, a segunda carta, já foi algum tempo depois, quando ele novamente é preso e levado a Roma. Nessa segunda prisão em Roma é que Paulo é morto por decapitação. Mas ele ainda há um período aí depois que ele ainda prega, ele ainda alcança outras regiões, né? E alcança muitas vidas para Jesus. Nós terminamos aqui o nosso 3º trimestre de Atos dos Apóstolos e vamos começar agora o 4º trimestre. Juntos somos melhores. Eu espero você, meu querido, no próximo domingo, já para estudar a primeira lição da nossa revista Juntos Somos Melhores. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.